Este fone de ouvido aqui traz duas novidades para mim. Uma delas é que esse daqui é o primeiro fone da JBL que eu testo e trago aqui no canal. E segundo, é que este é o único de todos os fones que eu já testei até então que consegue ser um verdadeiro fone híbrido. No sentido que você consegue tanto ter um fone intra-auricular quanto também auricular no mesmo produto. Este daqui é o JBL TuneFlex. Ele recebe esse nome de Flex porque, teoricamente, ele é um fone flexível, a ponto dele servir tanto como um fone auricular, no sentido que é um fone que não tem aquelas borrachas que vedam seu ouvido, sim um fone mais tradicional, aquele que fica apenas encaixado no seu ouvido de forma mais leve e também mais ampla no sentido de você poder ouvir o ambiente e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele acompanha na caixa um pequeno estojinho com opções de borrachinhas intra-auriculares. Você faz a substituição e o mesmo fone acaba se tornando um fone intra-auricular. Eu sei que muita gente já testou caixas de som da JBL, são as mais famosas que existem no mercado brasileiro. Eu mesmo já fiz um vídeo comparando a JBL com o modelo da LG, até com o modelo também da Anker. Se você não viu esse vídeo, vale a pena dar uma olhadinha aqui no card. E sendo bem sincero, eu gostei do som daquela caixinha da JBL e eu uso ela bastante aqui no meu dia a dia. Então, a partir do momento que eu vi a existência desse fone, eu quis trazer ele no canal por dois motivos. Primeiro, que ele é JBL. Só por isso já gera uma curiosidade. Será que o som dele é melhor? Será que é um som diferenciado? O que muda? É melhor ou é pior? E segundo, esse é o único fone que eu vi até então híbrido. Apenas vale deixar reforçado que o link de compra vai estar na descrição e o link de compra é da Amazon Brasil e este produto aqui está no Amazon Prime. E essa é a melhor garantia que você pode ter de estar comprando um produto original, porque se tem uma marca que é falsificada pra caramba, é a JBL, e na Amazon, ainda mais quando o produto é Amazon Prime, que é vendido pela própria Amazon, não é nem nenhum vendedor de terceiro, você pode ter total certeza que o produto é original. Então, o link vai estar na descrição, e detalhe que eu comprei ele pela Amazon porque foi o melhor preço que eu encontrei na internet. Então, os links aí abaixo, mas se vai valer a pena a compra ou não, é o que vocês vão saber agora. Começando pela parte do unboxing dele, vale dizer que é um unboxing até que bem caprichado para os padrões de um fone de ouvido, a caixa dele eu achei bem bonitinha também. Abrindo ela, temos ali de uma forma bem diferente a organização, onde temos um envelopinho à parte com o manual de instrução e tudo mais. E uma coisa bem curiosa é que em todas as partes da caixa tem um QR Code falando para você baixar o aplicativo dele, porque sim, ele tem um app disponível tanto para Android e iOS. Esse app é quase que fundamental para o funcionamento dele, mas já vou falar um pouquinho dele mais para frente. Ainda na caixa, é claro que vem aqui a sua case para carregar os fones, e um detalhe curioso é que os fones vêm fora dela, eles ficam ali no acrílicozinho para chamar a atenção. E é peculiar também que o cabo de carregamento dele é totalmente laranja, bem característico da JBL. E detalhe, é USB tipo C, o que é bem moderno. Por último, mas não menos importante, vem essa pequena casezinha, aonde está o grande diferencial desse fone de ouvido, que é o fato que ele acompanha aqui as borrachinhas para você deixar ele intra-auricular ou então manter ele da forma auricular, que é como ele já vem na caixa por padrão. Falando agora do design da case, vale dizer que ela é toda feita de plástico, tem um design bem diferente do padrão, onde ela é totalmente chapada aqui na parte de trás, o que deixa ela bem tranquila assim de posicionar na mesa. Na parte de baixo temos a entrada para carregamento, USB tipo C, mas vale dizer que não tem nenhum carregamento sem fio aqui. Pela faixa de preço ele deveria poder carregar sem fio, mas infelizmente não. A única coisa que chama atenção aqui é o logo da JBL, e o detalhe, quando você abre a case, ele tem aqui 3 LEDzinhos para indicar a bateria dela. O que é bem legal é que a case é projetada para aguentar os fones tanto no modo intra-auricular, como está aqui, tanto também no modo auricular. Agora falando do design dos fones de ouvido, eles são totalmente feitos de plástico também e tem um design extremamente leve, isso eu gostei bastante, são fones de ouvidos bem levinhos no ouvido. O design deles também é bem minimalista, tem aqui a escrita JBL, mas não tem nada aceso, nem nada muito brilhante também não. E tem aqui os microfones, ele tem 4 microfones que dão uma excelente qualidade para chamadas, já vou demonstrar. Uma coisa que ele infelizmente não tem é sensor aqui de ouvido, né? O sensor de infravermelho que vários fones têm, que serve para quando você tira ele do ouvido, ele dá pausa. Infelizmente, este modelo não tem isso. O único tipo de comando, na verdade, que ele vai ter são controles touches aqui nessa hastezinha. Pode não parecer, mas você toca aqui e realiza comandos. E acredito que, é claro, vocês estejam curiosos para ver na prática a troca das borrachinhas, né? Do intra-auricular para o auricular. Como eu disse, por padrão ele vem assim na caixa, é um fone auricular. Essa pequena
pequena divisa aqui, esse preto mais escuro, já é um silicone, e é o silicone que deixa ele com esse design. Eu apanhei um pouquinho pra tirar, porque parece que vai quebrar ele, mas não quebra. Você meio que pega com a unha aqui, puxa e ele sai. Então você sempre tem que estar usando algum silicone aqui. Ou este daqui, que é o modelo auricular, ou então algum dos outros que vem na case. No caso aqui tá misturado, né? Mas vem em tamanho pequeno, médio e grande. E aí, no caso, você tira aqui, e se você for sempre usar ele assim, você pode já guardar o outro aqui também. É legal que você não perde e fica bem robusto, assim, você pode guardar, transportar com você, sei lá. Por ele ser híbrido, é legal ele vir com uma case a mais, meio que sólida, pra você não perder isso daqui, não ser o papelão que vai rasgar e estragar. Gostei desse detalhe, não tem muita qualidade a case, mas serve. E aqui essa parte já é mais simples, é só fazer o encaixe aqui normalmente. Você vai pressionando aqui até que ele encaixa e fica firminho. E aí o design dele muda totalmente, né? Ele passa a ser um fone auricular. Agora falando sobre o conforto deles, posso dizer que isso é muito de gosto, né? Decidir qual modelo você vai usar. Eu, como prefiro fones intra-auriculares, gostei mais dele nessa pegada. Eu achei que ele veda melhor o ouvido e eu achei também mais confortável. No meu ouvido, o modo auricular dele eu achei que ficou meio desconfortável mesmo, ele fica meio que espetando o meu ouvido, não achei tão bom, mas isso é de gosto pra gosto. Se tem um fone que vai agradar a maior parte do público no quesito de design, eu acho que vai ser esse daqui, então meio que não tem muito o que dizer. A única coisa só que vale mencionar é que no meu ouvido, nenhuma das ponteiras deixou ele preso o suficiente para eu, sei lá, praticar esportes, fazer uma caminhada, fazer uma corrida. Para usar ele em tarefas mais simples, beleza, mas conforme eu mexo muito a cabeça, eu sinto que ele começa a querer cair. Como foi agora. Já tentei trocar de borracha, tudo, mas ele não se prendeu bem ao meu ouvido, mas isso vai de ouvido para ouvido. Cada pessoa tem um tipo de orelha, então tá aí só a minha opinião. Agora quero falar sobre o aplicativo dele, que é o JBL Headphones. Ele está disponível tanto para Android quanto para iOS e funciona muito bem nos dois dispositivos. Assim que você abre ele e pareia o seu fone, ele automaticamente já vai para a interface aqui do fone, onde a gente tem algumas coisas para mexer. Na verdade, mexe em bastante coisa, é um aplicativo bem completo e faz muita diferença na experiência aqui desses fones de ouvido. E primeiro ele já mostra aqui a porcentagem dos fones de ouvido e também da case de carregamento deles, o que é bem legal. E aqui você tem dois modos de uso, você pode optar aqui por usar ele no modo auricular ou então intra-auricular. E isso faz toda a diferença na qualidade sonora dele. Conforme você troca isso daqui, ele tenta compensar o modo que você está usando, porque são equalizações e modos de tocar música diferentes. Além disso, a gente tem aqui 3 modos para usar: o modo com cancelamento de ruído, modo transparente e modo conversa. No modo cancelamento de ruído, a gente consegue definir a intensidade dele, que vai de 1 a 6, no 1 sendo o mais fraco e o 6 o mais forte, que teoricamente tira para você os sons de, por exemplo, um ventilador funcionando, um ar-condicionado, um carro passando na rua. O cancelamento de ruído, teoricamente, faz isso. E até quero falar sobre a caixa dele, falando graves fortes, né, puro bass aqui, algo do tipo, e zero ruído. Dessa parte de zero ruído aqui é pura balela, já fala logo assim. Eu gostei bastante da qualidade do áudio dele, já vou falar sobre isso mais pra frente, mas se tem um ponto que me decepcionou e muito foi o cancelamento de ruído. Eu achei ele fraco demais. Ele existe, você percebe que tem uma diferença com ele ativado e desativado, mas olha, parece que é um fone, sei lá, de 100, 150 reais que tá fazendo isso. Não parece um fone de qualidade JBL. Eu tenho como parâmetro aqui até o próprio ar-condicionado que eu tô usando, que não é barulhento, é um ar-condicionado moderno aqui da Samsung e tudo, e eu consigo ouvir ele mesmo com cancelamento de ruído ativo. Então, é bem decepcionante essa parte. Não é tão bom assim. Eu consideraria, na verdade, que este é um fone sem cancelamento de ruído. Pra mim, não é bom o suficiente, não. Ainda mais pelo preço. Mas uma coisa que ele tem e faz bem é o modo transparente. Quando você ativa esse modo aqui, teoricamente ele pega os microfones que ele tem e fazem com que reproduza esse som em tempo real no seu ouvido, meio que na teoria de simular que você tá sem o fone. Não funciona perfeitamente bem como outros fones de ouvido, até nessa faixa de preço, como por exemplo o Galaxy Buds FE e o Galaxy Buds 2, que eu tenho aqui, até já testei e tudo. Eles fazem isso bem melhor do que esse daqui, mas ainda assim funciona, ainda mais se comparado com o cancelamento de ruído. Como eu disse, o cancelamento de ruído é quase inexistente, o modo transparente, ele existe. Só não é o melhor que eu já testei, nem chega próximo disso, mas ele existe. Conforme você ativa isso daqui, você consegue ouvir o som melhor de um ar-condicionado, consegue ouvir bem o som de uma pessoa querendo falar com você, o som de carros passando. É o modo para você usar quando está andando na rua e tudo mais, e nesse ponto ele cumpre legal. Mas o que eu gostei também é que ele tem um terceiro modo aqui, que é o modo Talk True. Na tradução livre aqui seria modo conversação
conversação. O que ele faz aqui é abaixar o volume da sua música, na verdade ele limita o volume da música meio que para uns 30% ali de volume, e além disso ele ativa o modo transparente para que você consiga conversar com pessoas, meio que para ficar de boa ali, você tá conversando enquanto tu escuta alguma coisa. Não é nada tão revolucionário assim, é só de fato o volume mais baixo da música junto com o modo transparente, mas essa combinação feita aqui de forma rápida é legal, porque você pode segurar o botão aqui apertado, tocar para trocar de modo, e já fazer isso de forma bem mais rápida do que ter que pegar o celular, abaixar o volume e colocar ele no modo alta transparência ou ter que tirar os fones. Então, acaba sendo bem prático, uma boa sacada. Depois desses modos aqui, você tem o equalizador, e isso daqui eu dou um belo elogio, porque esse equalizador aqui faz total diferença na qualidade sonora dele. Tanto você tem alguns modos pré-definidos aqui que mudam bastante, quando você pode clicar em mais e modificar ele da forma que você quiser. Seguindo aqui, temos a parte de gestos. E aqui é curioso, porque ele tem bastante funções aqui, mas meio que são pré-definidas, onde você pode escolher entre 3 modos aqui. O quarto, na verdade, seria desativado. Poderia ser um pouquinho mais customizável. Ele tem um modo bem interessante que é o modo Voice Aware, que é um modo para quando você atender ligações, ele consiga replicar a sua voz melhor, para que você não fique falando muito alto no telefone. E aí você pode colocar aqui o volume que você vai ouvir a sua própria voz, ou então deixar essa função desativada. Tem a opção de encontrar o fone, caso ele tiver perdido fora da caixinha, você clica aqui e ele vai tocar um volume alto, né? De repente ele caiu entre as almofadas, entre o sofá. É legal, mas se ele estiver dentro da case e você perdeu a case, aí ele não faz nada, não tem o que fazer. E por fim, ele tem o modo de economia de energia, onde ele consegue automaticamente entrar em modo de standby, caso ele ficar fora da case por mais de 15 minutos sem uso, o que é legal, e também desligar automaticamente, caso ele fique mais do que o tempo que você configurar aqui, 30 minutos, 1 hora ou 2 horas, sem tocar nada, ele desliga sozinho. É um aplicativo que de fato faz muita diferença e salva bastante a qualidade sonora desse fone. Porque vamos falar um pouquinho do áudio dele. Quando eu tirei ele da caixa e coloquei nos ouvidos, eu não gostei da qualidade que eu ouvi. Eu achei um fone muito estranho, muito simples até. Primeiro porque ele estava no modo auricular, que não se encaixou bem nos meus ouvidos, e segundo porque ele não estava nem um pouco equalizado. Depois que eu troquei ele para o modo intra-auricular e fui no aplicativo e mexi no equalizador para como eu queria, aí eu posso dizer que ficou um áudio muito bom, digno do que eu esperava de um padrão JBL. Porque o equalizador dele, como eu disse, é muito funcional. Tudo que você mexe ali faz muita diferença. Então eu consegui equalizar para a forma que eu gostei, onde eu consegui ouvir bem os graves presentes e ele consegue entregar bastante graves nesse fone, isso eu achei legal. E também com médios e agudos ali, também um pouquinho mais altos, e ele entrega tudo muito bem. Eu gostei bastante da qualidade dele. Uma coisa que eu percebi é que quando você troca do modo intra-auricular para auricular no app dele, igual eu demonstrei aqui, faz muita diferença na qualidade sonora. No modo auricular, ele meio que dá um boost no som para que você escute melhor, já que ele não veda tanto o seu ouvido, né? Ele não faz aquela vedação completa, então o som tem que dar ali uma compensada. Quando você ativa esse modo, ele faz isso, e sinceramente eu gostei de usar ele só nesse modo sonoro, porque eu achei que esse aumento que ele dá nos graves e tudo fazem uma diferença para melhor nesse fone aqui. A única coisa só que me decepcionou é que ele é um fone muito alto, você consegue colocar um volume muito alto nele, e quando você faz isso, você sente uma distorção nos graves. Ele perde os graves e vira só... Acho que essa foi a pior demonstração possível, né? Mas ao invés de ser uns graves gostosos, viram aquele grave estragado, que você escuta o som não dando conta de reproduzir. Com volume máximo isso acontece, mas olha o volume máximo dele. Ele tá aqui na distância da minha boca, ele não tá nem mais próximo aqui do microfone, né? Tipo, dá pra ouvir de longe. Então, quando ele chega nesse volume máximo, ele estoura. Mas, tipo, ia ser muito desconfortável usar isso daqui no ouvido. Mas mostra que, tipo, alguma coisa tá errada aqui nas limitações dele. Sei lá, estranho. Já aproveitando uma breve comparação, é um som muito similar aqui aos da Samsung também, que eu coloquei aqui como comparação antes, né? O Buds FE e o Buds 2. Na verdade, eu até gostei um pouquinho mais do som deles, mas mais preferência minha, porque no aspecto geral, a qualidade do som dele tá boa. Mas agora se tem uma parte que me agradou muito positivamente, é o som dos microfones que esses fonezinhos de ouvido têm. E é eles que vocês estão ouvindo agora. É um áudio muito limpo que ele consegue entregar, ele pega muito bem a voz, mesmo que você falando mais alto, mais baixo. Ele consegue diminuir um pouco do ruído do ambiente também, então se você está num lugar muito barulhento, a pessoa do outro lado vai conseguir te ouvir. E reforçando novamente, ele tem a função de você ativar a transparência da sua voz, né? Melhorar a sua voz quando você está no modo de ligação. Eu estou até usando ele aqui para mandar um áudio no Telegram aqui para poder pegar essa gravação. E só de mandar o áudio, ele já ativa aqui a amplificação na voz. Então eu consigo ouvir minha voz melhor e não fico gritando, nem preciso tirar o fone para ouvir melhor se eu falei bem e tudo mais. Essa parte funciona bem legal dele.
como o microfone como um todo. Eu achei ele bem legal. E por fim, a última parte que faltou falar é sobre a bateria desse fone aqui. É uma bateria que está dentro da média. Segundo a JBL, garante até 8 horas de reprodução contínua com o modo de cancelamento de ruído desativado. Se você ativar ele, não sei muito bem por que ativaria, né, já que não funciona para quase nada, mas com ele ativo ela garante até 6 horas. Então dá para colocar ele numa média de 5 a 8 horas a média de duração dele, o que está totalmente dentro da média. E a case permite que você carregue ele 3 vezes, né, de 0 a 100, antes que você precise recarregar a própria case, o que também é uma boa métrica. No geral, posso dizer que é um fone interessantíssimo, mas um pouco caro pelo que de fato ele entrega. Eu acredito que se ele custasse na faixa de uns 250 até 300 reais, estaria super dentro pela qualidade que ele entrega como um todo, mas 400 para mais é um pouco caro. Assim, se você já gosta da marca, quer presentear alguém que você não sabe se ela gosta de um fone interauricular ou auricular, a pessoa que ganhar isso daqui vai gostar, ela consegue adaptar legal pro ouvido dela e tem uma qualidade sonora muito boa, além de um aplicativo bem completo. No geral, é um ótimo fone. Apenas quando você compara ele com concorrentes, como por exemplo os modelos da Samsung, o Galaxy Buds 2, é claro que ele já tá quase saindo de linha, né, porque lançou agora o Buds FE e tudo, mas esse daqui é um fone que é mais barato, ele custa em torno dos seus 300 reais hoje em dia, ele tem sensores para você tirar do ouvido, ele dá pausa, ele tem suporte para carregamento sem fio, coisas que esse fone aqui não tem, além dele ter um muito melhor cancelamento de ruído. Então quando você começa a comparar com mais concorrentes, ele meio que perde em vários aspectos. Acho que a única coisa que mantém ele legal ali é o aplicativo que ele tem, que é bem completo, e também a qualidade dos microfones e do som que ele entrega. São 3 características muito boas. Lembrando que o link de compra dele vai estar na descrição. Link garantido que vai vir original para você. E é isso, se você tiver gostado do vídeo, eu peço muito que deixe o seu like, se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder mais vídeos como esse. Nos vemos numa próxima, um abraço e valeu!